Quando alguém descobre as causas verdadeiras de todas as suas misérias e amarguras, é óbvio que se pode fazer algo. Se consegue acabar com mim mesmo, com minhas bebedeiras, com meus vícios, com minhas paixões e emoções que tanta dor me causam ao coração, com minhas preocupações que me destroem os miolos e me adoecem. É claro que então advém isso que não é do tempo, isso que está além do corpo, dos afetos e da mente, isso que realmente é desconhecido para o entendimento e que se chama felicidade. O mamífero racional chamado homem realmente não possui uma individualidade definida. Inquestionavelmente, esta falta de unidade psicológica no humanoide é a causa de tantas dificuldades e amarguras. O corpo físico é uma unidade completa e trabalha como um todo orgânico, a menos que esteja doente. Porém, a vida interior do humanoide, de modo algum, é uma unidade psicológica. O mais grave de tudo isto é a ausência de organização psicológica no fundo mesmo de cada indivíduo. Certamente, em tais condições, não existe trabalho harmonioso como um todo na vida interior das pessoas. O humanoide, quanto a seu estado interior, é uma multiplicidade psicológica, uma soma de eus. Os ignorantes desta época tenebrosa rendem culto ao eu, o endeusam, o põem nos altares, o chamam alter ego, eu superior, eu divino. Os sabichões dessa idade negra em que vivemos não querem se dar conta de que eu superior ou eu inferior são duas seções do mesmo ego pluralizado. Como o eu superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa, não é demais estabelecer o seguinte: eu superior e eu inferior são dois aspectos do mesmo ego tenebroso e pluralizado. O denominado eu divino ou eu superior, alter ego ou algo do estilo é certamente uma trapaça do mim mesmo, uma forma de auto-engano. Nenhum de nós tem, na verdade, uma verdadeira e autêntica unidade de ser. Infelizmente, nem sequer possuímos uma legítima individualidade. O ego, o eu, nunca é algo individual, unitário, unitotal. Obviamente, o eu é eus. No Tibete Oriental, os eus são denominados agregados psíquicos, ou simplesmente valores, sejam estes positivos ou negativos. Se pensamos em cada eu como uma pessoa diferente, podemos assegurar de forma enfática o seguinte: dentro de cada pessoa que vive no mundo existem muitas pessoas. Inquestionavelmente, dentro de cada um de nós vivem muitíssimas pessoas diferentes, algumas melhores e outras piores. Cada um destes eus, cada uma dessas pessoas, luta pela supremacia, quer ser exclusivo, controla o cérebro intelectual ou o centro emocional e motor, cada vez que pode, enquanto o outro não o substitui. Cada um de nossos defeitos psicológicos está personificado em tal ou qual eu. Como temos milhares e até milhões de defeitos, evidentemente vive muita gente em nosso interior. Em questões psicológicas, podemos evidenciar claramente que os sujeitos paranoicos, ególatras e mitômanos, por nada na vida abandonariam o culto do querido ego. Tais pessoas odeiam mortalmente a doutrina dos muitos eus. Quando alguém quer de verdade conhecer a si mesmo, deve se auto-observar, tratar de conhecer os diferentes eus que estão metidos dentro da personalidade. Se alguém não compreende ainda esta doutrina dos muitos eus, isto se deve exclusivamente à falta de prática em matéria da auto-observação. À medida que alguém
pratica a autoobservação interior, vai descobrindo por si mesmo muitas pessoas, muitos eus que vivem dentro de nossa própria personalidade. Quem nega a doutrina dos muitos eus, quem adora um eu divino, indubitavelmente jamais se auto-observou seriamente. Falando desta vez em estilo socrático, diremos que estas pessoas não só ignoram, mas também ignoram que ignoram. Certamente jamais poderíamos conhecer-nos a nós mesmos sem a auto-observação séria e profunda. Quando um indivíduo qualquer continua considerando-se como um uno, é claro que qualquer mudança interior será mais que impossível. Se esses que assim pensam despertassem a consciência, ainda que fosse por um instante, poderiam evidenciar claramente por si mesmos que a humanidade racional nunca é o mesmo por muito tempo. O mamífero intelectual, do ponto de vista psicológico, está mudando continuamente. Pensar que uma pessoa que se chama Luiz é sempre Luiz é algo assim como uma brincadeira de muito mau gosto. Esse sujeito a quem se chama Luiz tem em si mesmo outros eus, outros egos que se expressam através de sua personalidade em diferentes momentos. E embora Luiz não goste de cobiça, outro eu dele gosta da cobiça, e assim sucessivamente. Nenhuma pessoa é a mesma de forma contínua. Realmente, não se necessita ser muito sábio para dar-se conta cabal das inumeráveis mudanças e contradições de cada indivíduo. Se pudéssemos nos ver em um espelho de corpo inteiro, tal e qual somos, descobriríamos por nós mesmos, de forma direta, a doutrina dos muitos eus. A personalidade humana é só uma marionete controlada por fios invisíveis. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher é mais tarde substituído por outro eu que nada tem a ver com o juramento. Então, o sujeito se enamora de outra, e o castelo de cartas vai ao chão. O homem é como uma casa cheia de gente. Não existe ordem nem concordância alguma entre os múltiplos eus. Todos eles lutam entre si e disputam a supremacia. Quando algum deles consegue o controle dos centros capitais da máquina orgânica, se sente o único, o dono. Entretanto, ao final é derrubada. Considerando as coisas deste ponto de vista, chegamos à conclusão lógica de que este mamífero intelectual não tem verdadeiro sentido de responsabilidade moral. Inquestionavelmente, o que a máquina diga ou faça em um dado momento depende exclusivamente do tipo de eu que nesse instante a controla. Os 7 demônios que o grande mestre Jesus, o Cristo, expulsou do corpo de Maria Madalena são os 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Obviamente, cada um destes 7 demônios é cabeça de legião. Por isso, devemos estabelecer que o Cristo íntimo pôde expulsar do corpo de Madalena milhares de eus. Refletindo sobre todas essas coisas, podemos inferir claramente que a única coisa digna que possuímos em nosso interior é a essência, que infelizmente se encontra engarrafada dentro de todos esses múltiplos eus da psicologia revolucionária. É lamentável que a essência funcione sempre em virtude de seu próprio engarrafamento. Inquestionavelmente, a essência ou consciência, que é o mesmo, dorme profundamente. A personalidade é energia, mas esta se torna na realidade falsa quando certos eus penetram em seu interior e se desenvolvem na mesma. Por exemplo, o eu da vaidade, o eu dos ciúmes, os eus das preocupações, os eus do intelectualismo, os eus mecânicos. Venha a utilizar essa energia, venha a apoderar-se dela,
a localizar-se dentro da personalidade, tornando-a falsa. Se faz urgente a necessidade da eliminação dos defeitos de caráter, a partir de uma autoobservação profunda e sincera, para que assim saiamos do estado de sonhos para estar livres com a consciência desperta.